Olá, queridos alunos. Eu espero que estejam bem, que estejam se cuidando. Bem, pessoal, como prometido, aqui está o vídeo da correção da página 79 e 80. Só uma coisinha, né? Sempre que eu postar uma agenda para vocês, eu vou colocar um vídeo aqui do YouTube. E esse vídeo, ele não é feito por mim, mas é feito por um outro professor aqui, né, da rede de professores do Brasil. Então, assistam esse vídeo antes de realizar a tarefa, porque com certeza ele vai ajudar bastante vocês a resolver a tarefa de uma forma muito mais rápida e assim vocês consigam fazer, né, com mais eficiência. Então, vamos lá. O livro de vocês, como vocês já sabem, é esse daqui, e a gente está terminando o conteúdo sobre fontes de energia, sobre utilização de energia, a energia elétrica, toda essa parte, né, sobre energia de forma geral, a gente está finalizando agora nessas atividades. Então vamos lá. A atividade que a gente vai corrigir, como eu já falei, páginas 79 e 80. Vamos lá, a primeira questão. O Brasil se destaca por ter a matriz elétrica mais renovável do mundo. Item A. Qual é a principal fonte de energia renovável utilizada no Brasil para gerar energia elétrica? Uma coisa que a gente sabe é que o Brasil, a maior parte da energia que vem do Brasil, ela é produzida em usinas hidrelétricas. Por quê? Porque no Brasil a gente tem uma quantidade enorme de rios. E esses rios, eles possibilitam a instalação dessas usinas hidrelétricas. Então, a energia no Brasil, ela é produzida, a maior parte, quase 70%, 67, algumas coisas de por cento. Mas é quase 70% da energia produzida no Brasil, ela vem de hidrelétricas. Por quê? Porque tem muito rio no Brasil. Então, isso possibilita a produção por meio de hidrelétricas. Item B. Quais são as principais vantagens do uso dessa fonte de energia? Vamos lá. Essa fonte de energia, ela é uma fonte que é renovável. Por quê? Porque ela não tem liberação de nenhum tipo de gases, né? Não tem a liberação, não tem a queima de combustíveis fósseis. Então, ela é uma energia renovável porque ela utiliza uma fonte renovável. Nos capítulos anteriores, a gente viu a diferença entre renováveis e não renováveis. Os materiais, né, que são renováveis são aqueles que vão se repor na natureza de forma rápida e assim a gente consegue utilizar. Já os materiais que são de fontes não renováveis são os que são de origem fóssil, que levam milhões e milhões de anos para se formarem. Então, a água, ela é um tipo de recurso renovável. Então, a energia que vem da água, que é feita em hidrelétricas, que é produzida em hidrelétricas, ela é uma fonte de energia renovável. Além disso, ela é de baixo custo de operação, porque é basicamente com a força da queda da água que consegue movimentar umas turbinas, e essas turbinas é que vão gerar energia elétrica. Outra coisa, além da possibilidade de utilizarem a água que formou o reservatório para outros fins. Então, essa água que foi utilizada para a produção da energia, ela segue o seu curso e pode ser utilizada na irrigação de algumas plantações, né, na agricultura, e também pode ser utilizada para navegação, por exemplo. Item C. Sendo uma fonte de energia renovável, pode-se dizer que não existem desvantagens em sua utilização? Aí é que tá. Mesmo a gente sabendo que elas são de fonte de energia renovável, mesmo assim elas possuem desvantagens. E a hidrelétrica, uma das desvantagens dela é o alto custo para ser instalada, não o de manutenção, mas o de instalação. Ele é muito caro porque é uma estrutura gigantesca. E além disso, tem uma área, né, que é a área onde vai ser alagada para se criar o reservatório de água, para que possa ter essa queda de água para a produção da energia, né? Então, ela ser renovável significa que ela não tem desvantagem? Não, pois entre suas desvantagens temos o alto custo para sua instalação e a necessidade de alagamento de grandes áreas. Essas são as primeiras respostas, né? Espero que até então esteja tudo ok. Vamos lá para a segunda questão. Existem diferentes tipos de usinas elétricas espalhadas pelo mundo. Cada uma apresenta características específicas, embora algumas sejam comuns. Com base nessa afirmação, responda às questões a seguir. Item A.
quais são as principais semelhanças e diferenças entre as usinas termoelétricas, termonuclear, geotérmica e solar de espelhos. Olha só, tudo tem algo a ver com térmica. Então, energia térmica. O único que não tem no nome, né, é a energia solar por espelhos. Mas se a gente der uma lidazinha lá no capítulo, umas paginazinhas antes, a gente consegue ver como é esse tipo de usina, né? Lá na página 77, que é onde a gente consegue ver essas usinas solares por espelhos. Todas elas vão ter envolvidos aí energia térmica. Então, essa é a principal semelhança que existe entre todas essas usinas, todas essas formas de produção de energia. E, como diferença, o que a gente pode utilizar é que elas utilizam diferentes fontes para produzir essa energia térmica. Então, no caso, deixa eu ver aqui, no caso da energia termoelétrica, vão ser utilizados diferentes combustíveis, pode ser gasolina, carvão, pode ser biodiesel, enfim. Termonuclear vai utilizar materiais de radioativos, né? Que são de energia nuclear, para produção de energia nuclear. Então, pode ser utilizado urânio e coisas do tipo. Geotérmica é o calor que vem da Terra, então do interior da Terra. E o solar de espelhos pela reflexão da luz solar. Nesses espelhos se consegue aquecer um compartimento, né? E assim se produzir energia elétrica. Então, como semelhança, podemos apontar o fato de todas utilizarem a energia térmica para a produção de energia elétrica. E como diferença, o fato de todas utilizarem diferentes fontes para produzir a energia térmica. Item B. As máquinas térmicas funcionam a partir da transmissão de energia térmica, ou seja, da transmissão de calor por causa da diferença de temperatura. Com base nessa informação, é possível dizer que as usinas citadas na questão anterior são máquinas térmicas? Sim. Por quê? Todas elas vão utilizar um mecanismo para aquecer a água. E esse mecanismo onde vai ser aquecida uma água, para que essa água gere um vapor, esse vapor movimente uma turbina e assim se possa produzir energia elétrica, isso é a configuração perfeita de uma máquina térmica. Então, a resposta do item B é sim, pois em todos há um mecanismo de aquecimento de um reservatório com água gerando vapor. Tirem print, que a gente vai passar agora para uma nova lousinha em branco. Lousa limpa, vamos lá. Item C. Compare o funcionamento de um motor a gasolina com as usinas citadas. Quais delas têm funcionamento equivalente ao de um motor de um veículo a gasolina? Então vamos lá, a gente está procurando aí algum tipo de usina que utiliza energia de queima de combustíveis. Qual é a usina que utiliza? A gente tem aí a usina termoelétrica. Então, as usinas termoelétricas, elas utilizam a queima de combustível para a produção da energia elétrica. Essa energia elétrica ela é produzida pela energia térmica liberada nessa queima desse combustível. Então, a resposta seria as usinas termoelétricas, pois assim como em um motor a gasolina, estas também utilizam a energia térmica liberada durante a combustão para gerar outros tipos de energia. Beleza? Então, aí é a resposta do item C da questão 2. Vamos à questão 3. Observe novamente o esquema simplificado de funcionamento de uma usina termonuclear. Aí no livro, né, a gente vê esse esqueminha, esse esquemazinho aqui de como funciona a usina termonuclear. Item A. Qual é a função da água em cada circuito indicado? A gente vê aí que a água ela está presente em 2 circuitos. Aí tem o circuito 1, 2 e 3. Então, ela está presente no circuito 2 e no circuito 3. Então, no circuito 2, essa água ela vai fazer o quê? Ela vai receber o calor que vai ser gerado nesse reator. E esse calor vai aquecer essa água e transformar ela em vapor. E esse vapor vai movimentar a turbina. E essa turbina, ela vai transformar, né, essa energia do movimento, energia mecânica e energia elétrica, que vai ser armazenada no gerador. Mas essa água, ela segue o seu caminho. E quando ela segue, ela vai para
o circuito 3, onde ela vai ser resfriada, então ela vai condensar, deixar de ser gasosa e passar a ser líquida, e vai retornar para o reservatório. E isso vai fazer com que ela possa ser utilizada novamente. Item B. As águas desse circuito se misturam? Qual é a importância disso? Elas se misturam ou não? Sim, se misturam. Então, elas se misturam e isso é importante porque precisa se manter um equilíbrio nessa máquina, um equilíbrio de temperatura. Então, a água que está dentro do reservatório, ela tem que sempre ter uma temperatura constante, na água do sistema como um todo. Então, sim, esse processo é importante para que ocorra o equilíbrio entre a água no estado líquido e no estado de vapor, e assim manter uma temperatura constante do sistema. Questão 4. Observem a imagem e respondam. Geralmente, quando a gente viaja assim, para algum interior, para alguma região um pouco mais distante, a gente vê essas redes de transmissão bem altas e que tem essas bolinhas, né? E às vezes a gente pode se perguntar o que são essas coisas. Então, aí nessa questão a gente tem a resposta. A gente vai buscar as respostas, né? Item A. A imagem A mostra uma esfera de sinalização, que é colocada em redes de transmissão de energia elétrica e que serve para pilotos de aeronaves avistarem os fios com maior facilidade. O que é uma rede de transmissão? Então, vamos lá. O que é rede de transmissão? A energia elétrica ela é transmitida da usina geradora até o usuário pelas redes de transmissão. Então, a rede de transmissão são esses fios que vão transmitir a energia de onde ela é produzida para onde ela tem que ir, que são os usuários dessa energia. Item B. E o que a imagem B mostra? As redes de transmissão, né? C. De maneira geral, qual é a origem e o destino dos fios mostrados na imagem B? A origem dela é a usina e o destino são os usuários dessa energia elétrica. Muito bem. Vamos lá, tira um print novamente e agora vamos passar para mais um quadro em limpo. Pronto. Pronto, pessoal, nosso quadro já está limpinho. Vamos lá para as nossas últimas questões. Questão 5. Em alguns locais do país, a falta de infraestrutura básica pode se fazer presente por vários motivos. Em relação à energia elétrica, um desses fatores está relacionado à localização de algumas comunidades em relação às redes de transmissão. Dessa maneira, alternativas precisam ser encontradas para que essas comunidades tenham acesso à energia elétrica, como mostra a imagem a seguir. Então, nessa imagem, a gente vê uma aldeia, né? Uma aldeia que é a Airá, que é no Parque Indígena do Xingu, onde esses indígenas eles produzem energia elétrica por meio de painéis fotovoltaicos. E eu acredito que eu já respondi a questão A, né? Como os indígenas dessa aldeia têm acesso à energia elétrica? É por meio dos painéis fotovoltaicos, que é o que é mostrado nessa imagem, né? Ó, aqui é um painel fotovoltaico, que é a produção de energia a partir da energia solar. Item B. Quais são as principais vantagens e desvantagens dessa forma de produção de energia elétrica? As principais vantagens. É uma fonte de energia renovável, porque afinal de contas o sol está sempre ali. É limpa porque não produz nenhum tipo de gás poluente da atmosfera. Além de possibilitar gerar energia em locais não atendidos por outras fontes. Então, as outras fontes de produção dessa energia, né? Por exemplo, hidrelétricas, termoelétricas, às vezes não chegam em todos os locais. Então, esses locais onde não são assistidos por essas outras fontes, podem ter um painel fotovoltaico e produzir energia, assim como nessa aldeia indígena. E a desvantagem é porque depende de ter muita luz, tem que estar sempre ensolarado, então se for um dia nublado, a produção de energia vai ser muito fraquinha, não vai ser tão eficiente. E também um painel ele é muito caro. Então, por ele ser bastante caro, acaba não sendo tão acessível, né? E o item C, a gente não vai responder porque ele pede para vocês fazerem uma atividade em equipe, né? Então, vocês poderiam deixar essa questãozinha aí em branco, esse item em branco. Questão 6. No ano de 2016, foi instalado na cidade de Caldeiras, estado de São Paulo, a maior termoelétrica movida a fonte renovável do país. Ela utiliza gás metano, proveniente de resíduos do aterro sanitário, como combustível.
Considerando as vantagens e desvantagens de uma usina termoelétrica, qual é a importância do desenvolvimento de usinas como a citada no texto? Olha só, gente, uma coisa que é muito prejudicial para o meio ambiente é o metano, o gás metano. E essa usina utiliza esse gás metano como combustível para a produção de energia elétrica. Então, o que é que isso tem de vantagem, né? Olha só que legal. Em vez desse gás metano ser liberado para a atmosfera e assim gerar poluição, porque o gás metano ele não é degradado na atmosfera, agora ele vai ser utilizado em uma termoelétrica como combustível e assim vão gerar gases que são bem menos poluentes. Então, aqui a resposta, que eu já escrevi, né? Esse tipo de usina, além de poderem ser construídas próximas aos locais de distribuição, também resolve o problema da poluição atmosférica pelo gás metano, liberando somente alguns gases de menor impacto ambiental. Então, o impacto ambiental vai ser bem menor por causa desse metano que vai acabar sendo utilizado como combustível. E a questão 7... ela fala aí sobre a usina hidrelétrica de Belo Monte, que é um dos grandes problemas, né, aí dos ambientalistas, junto com as indústrias de produção de energia, porque ela trouxe muitas consequências negativas para a população, não só humana, como também para os animais e plantas daquele ambiente. E é uma perca de diversidade gigantesca. Então vamos lá. Diversos problemas sociais e ambientais envolvem a construção e o funcionamento da usina hidrelétrica de Belo Monte, citada no trecho da reportagem da página 66, logo na abertura do capítulo, né? Até o ano de 2018, a usina ainda não estava finalizada e funcionava parcialmente. Dando continuidade ao debate feito anteriormente e utilizando os conhecimentos adquiridos até o momento sobre fontes de geração de energia elétrica, retome o tema e faça uma pesquisa sobre qual é a história da construção dessa usina, quais são os motivos de resistência à sua construção e quais são os problemas relacionados até hoje. Então, essa pesquisa, né, vocês deveriam fazer um textinho aí e contar um pouco dessa história dessa usina. Eu coloquei aqui só uma respostazinha rápida para essa questão, que seria, né, os impactos gerados por essa construção, que foi a usina. A construção da usina gerou impactos gravíssimos no meio ambiente e na população local, afetando a fauna e flora, gerando graves prejuízos. Como eu falei para vocês, teve grande perca de biodiversidade, né? Isso significa o quê? Que muitos animais, muitos vegetais que eram próprios daquele ambiente acabaram morrendo e assim a economia local acabou também sofrendo impacto e muitas pessoas foram desapropriadas do seu terreno que tinha naquela região, então foram muitos impactos. Pessoal, finalizamos por hoje, espero que tenham gostado. Na próxima semana teremos a correção da atividade que vai ser passada hoje, certo? Então, tchauzinho e até a próxima.